Às vezes é algo pequeno, um hobby, uma ideia, que a gente nem dá muito valor, mas que pode acabar encontrando uma saída. Não uma resposta mágica, mas um primeiro passo. E foi assim comigo, pelo menos. E talvez, de alguma forma, isso possa fazer algum sentido pra você. Hoje eu queria contar uma história, um pouco diferente que eu normalmente costumo fazer. Algo mais pessoal. Não vai ser um roteiro grande, cheio de tópicos e pequenas teorias. É apenas um relato. Uma conversa entre eu e você sobre como pequenos refúgios, que quase invisíveis no nosso dia a dia, acabaram me salvando em momentos difíceis. E se você clicou nesse vídeo por acaso, é um prazer, meu nome é Furry. E a história começa há algum tempo, quando eu terminei um relacionamento com uma pessoa que eu julgava muito especial na época. Mesmo durante a relação, no fundo eu já sentia que não ia dar certo. Nossas visões de mundo eram muito diferentes. E certos comportamentos entre a gente não se encaixavam. Mas mesmo assim eu insisti. Fiquei naquela, esperando que talvez o tempo pudesse mudar alguma coisa. Ou talvez eu só não conseguia me desapegar de tudo que a gente já tinha vivido junto até ali. E o tempo passou e ficamos presos no mesmo ponto por muito tempo. Até que uma série de coisas aconteceram e em algum momento veio a gota d'água. E a partir dali, tanto eu, como eu acredito que a outra pessoa, percebeu que não ia mesmo funcionar. E adiar era basicamente inevitável. Não vou dizer que foi fácil deixar tudo pra trás. Se você já passou por alguma situação parecida com essa, você sabe como é difícil. No começo eu simplesmente me apeguei àquela ideia que o tempo vai curar todas as feridas, esperando que a dor simplesmente passasse. E esse vazio, depois de um término, eu acho que é a primeira reação de muita gente. De tentar preencher com alguma coisa. E eu adoraria dizer que, como um coach motivacional, eu usei toda essa dor como combustível para fazer o positivo que me trouxe um resultado imediato. Mas a verdade não é assim. Não tinha como. Eu tava numa vibe muito ruim. Sem ânimo, sem vontade. Foi realmente um sentimento de achar que eu estava no fundo do poço. Mesmo assim, eu sempre tentei ter uma visão mais positiva da vida, das coisas. E olhando pra trás, eu vejo que até mesmo esse momento serviu para eu aprender alguma coisa. Eu passei a dar mais valor para as coisas básicas, como amigo, família, que sempre estão ao nosso lado para nos apoiar, mesmo que de maneira indireta. Foi um momento natural, mas eu julgo que foi necessário. Olhar para dentro e resolver primeiro as dúvidas internas, para então começar a entender alguma coisa sobre mim mesmo. E foi nesse ponto, no meio de tanta confusão interna, que eu virei para um hobby antigo que eu tinha, os videogames. Eu não tinha mais uma experiência single player há muito tempo. Eu só estava jogando apenas jogos competitivos. Digo que até isso me parecia errado. Frustrado, eu olhei para minha estante e vi lá um jogo parado há muito tempo. Night in the Woods. Eu não esperava nada, mas aquele jogo, ele apareceu no momento certo. É um jogo com uma aparência simples, mas com uma profundidade que me acertou em cheio, muito talvez no momento certo. Ele expandiu minha mente e me fez ver que talvez meus problemas não fossem o fim do mundo de fato. E ver aqueles personagens que também são extremamente complexos e a forma que lidam com seus próprios problemas, que também são mais complexos ainda, conseguiram seguir em frente. Isso me deu uma nova perspectiva. Claro, nesse ponto eu saí e recomendei o jogo para todos os meus amigos, a dizer o quanto o jogo era bom e diferente do que a gente estava acostumado a jogar. Eu não queria que apenas meus amigos mais próximos tivessem o conhecimento daquela obra. Então eu olhei para o que eu tinha em mãos. De um lado, eu tinha uma vontade imensa de compartilhar a minha experiência, e do outro, um conhecimento de edição de vídeo que eu tinha aprendido no ensino médio, que estava ali guardado. Sem pensar muito, eu juntei as duas coisas e fiz o primeiro vídeo desse canal. Olhando agora para trás, foi um começo simples, é claro. Aquele vídeo me ensinou algo que hoje eu adoro e que levo pro meu segundo trabalho. Para além da minha carreira como dev, adoro ser criador e editor. Mas foi durante a produção do vídeo, em cada etapa, desde a roteirização, gravar os áudios, a edição, a thumbnail e a postagem, que eu senti aquela chama interna que tinha se apagado
acender novamente. A vontade de fazer algo legal que não apenas para mim, mas que acima de tudo me deu um desejo imenso de aprender e tentar pelo menos a melhorar nisso. No fim, foi basicamente sair do ritmo repetitivo em que eu estava preso por muito tempo. Quando eu terminei o vídeo, eu tinha ficado muito satisfeito com o resultado, mas eu sentia que era apenas a primeira vez, que eu poderia aprender muito mais ainda. Depois disso, eu acabei pegando muita vontade para começar a editar vídeo. Mesmo trabalhando na temida CLT e fazendo faculdade, eu ainda tento achar um tempo durante a semana e nos fins de semana para focar nesse hobby da edição. E não apenas isso, a compartilhar um pouco de tudo que eu estou aprendendo nessas tentativas. Não que agora isso seja o fim da história, mas foi tudo o que aconteceu até o momento. E eu levo como uma certa motivação para continuar daqui para frente. Eu espero que o João do futuro talvez um dia esteja olhando para esse vídeo e saiba e possa continuar o resto da história para vocês. Mas por agora essa é a mensagem. E talvez esse vídeo no fundo nunca tenha sido sobre hobbies, na verdade. Jogar Narnia in the Woods foi o meu gatilho, e editar foi a ferramenta que eu tive. Mas a minha verdadeira salvação foi parar de ser um espectador da minha própria vida. Foi quebrar o ciclo de apenas consumir e fazer algo que no final do dia eu mergulho de ter feito. Então, a minha mensagem para você é que está aqui? Bom, olhe para o que você tem em mãos. Alguma habilidade, algum sonho ou alguma coisa que você queira muito fazer e não se pergunte o que eu tenho que fazer ou como fazer. Apenas vá e faça, da sua forma, do seu jeito. Não é o resultado que vai te trazer o que você tanto procura, mas sim o processo de chegar até lá e passar por todos os desafios e melhorar de pouco em pouco nesse caminho. Bom, e eu sou furry e eu prometi que daqui pra frente ia ser diferente. Muito obrigado por me ouvir.